Olha, dois processos em andamento no Congresso estão agitando Brasília: do impeachment da presidenta Dilma e a cassação do deputado Eduardo Cunha. Para analisar tudo o que está acontecendo em Brasília, está aqui comigo no estúdio o nosso comentarista político, Paulo Vanucci. Boa noite, Paulo. Boa noite, Thalita. Paulo, qual a sua opinião sobre o processo, o andamento do processo de impeachment da presidenta e no Conselho de Ética do deputado Eduardo Cunha? Thalita, vamos ligar, então, o tema que você me propõe com as imagens que acabamos de ver e com essa data, o 10 de dezembro, o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E Eduardo Cunha representa nada menos do que a liderança política desde a redemocratização que lidera um ataque mais declarado, frontal, aos direitos humanos de um modo geral. Ele já começou com a regra da terceirização ampla, geral e restrita, que ataca os direitos humanos no aspecto direito ao trabalho digno, trabalho com estabilidade, com salários decentes. Ele trabalhou a redução da maioridade penal, jogar adolescentes infratores, alguns deles, o primeiro delito foi roubar alguma coisa porque a mãe estava passando fome. Jogar nos presídios para que o PCC, o crime organizado, tenha recrutamento fácil dessa juventude. Ele ataca os direitos das mulheres a ter o controle sobre a sua saúde sexual e reprodutiva. Ataca o direito dos homossexuais e agora ataca os direitos constitucionais. Primeiro dizendo, não deixo ir adiante o processo para cassação do meu mandato. Eu quero, porque quero manter na Suíça, na Europa, todos os milhões de euros que eu juntei lá na minha vida política. Sabe Deus como foi, ele alegou agora que vendeu até carne para o Congo, nunca se soube desse comércio. Será que foi carne mesmo? O que aconteceu aí? E ele está deixando claro que enquanto ele estiver no comando da Câmara, não tem regra, não tem regimento, não tem lei, não tem Constituição. Então a atitude dele vale, sobretudo, como um desafio à autoridade judiciária do Brasil. O senador Delcídio acaba de ser preso, autorizado pela Justiça, pelo Senado, por obstrução à Justiça. E isso que o Eduardo Cunha está fazendo é o quê? E nesse sentido, a mesma imprensa que durante 1, 2 semanas ficou martelando denúncias contra o Eduardo Cunha e dizendo que o governo estava fazendo um acordo com o Eduardo Cunha para protegê-lo, que o PT estava fazendo esse acordo, essa imprensa, no dia em que o Eduardo Cunha aceitou o pedido de impeachment, ela parou completamente de atacar as irregularidades, porque o Eduardo Cunha, ele tem que ser enfrentado pela questão das contas secretas, a empresa dele, Jesus.com, quer dizer, o nome de Jesus para ganhar dinheiro, os carros importados, e são milhões e milhões de euros, de dólares que estão nessas contas. Mentiu em plenário quando tomou a iniciativa de ir lá dizer não tenho conta, está mais do que provado que tem. Então, se a cassação dele não for adiante, é sinal de que o Brasil retrocede mesmo. Então, o dia 10 de dezembro, que é hoje, ao contrário dos últimos anos, em que sempre se dava passos adiante, e aí tanto no governo Dilma, Lula, como no governo Fernando Henrique, nós estaremos entrando no retrocesso. E quanto ao impeachment, na semana, essa tal carta do Michel Temer, que carta de amor, desamor, se encontraram ontem, ele disse hoje em Porto Alegre, enfrentando inclusive uma manifestação de protesto, não vai ter golpe, e alguns o acusando de ser parte do golpe. O Fernando Henrique está reunido agora com as lideranças do PSDB para, no fundo, decidir, nós vamos para o golpe ou não. Agora, que ninguém tenha dúvida, se forem para o golpe, primeiro, será um golpe de impeachment sem base jurídica. Dilma é honesta, não cometeu nenhum crime de responsabilidade. O que ela fez de problemas das chamadas pedaladas fiscais foram o exercício passado e o exercício deste ano não terminou numa base jurídica nenhuma para o impeachment. Agora, a sociedade não vai aguardar quieta. Os estudantes que estão na rua e impuseram recentemente a maior derrota que o Alckmin já teve, são milhares,
Eles estão juntos da mobilização que na semana que vem terá o dia 16, depois no ABC o dia 17 ou 18, uma grande vigília, frente ABC contra o golpe, para deixar claro que não há nenhuma legitimidade e que existe um movimento sindical, movimento do sem-teto, movimento do sem-terra, estudantes, para exigir que a democracia não seja violada no Brasil. Nós vamos acompanhar aqui regularmente, Thalita, esse momento muito grave, muito preocupante da vida do Brasil, em que cada brasileiro, cada brasileira tem responsabilidade e precisa de participar. Obrigada, Paulo, pelo comentário. comentário. A você. Obrigada. O grupo intitulado Juristas em Defesa da Democracia denuncia: o processo de impeachment não tem base legal. A abertura do processo contra a presidenta Dilma está sendo avaliado claramente como um golpe político. Dos argumentos usados para o pedido de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, apenas um deles está valendo: os decretos de suplementação de verbas sem autorização do Congresso, explica Pedro Serrano, professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo. E mesmo assim, isso não quer dizer que existam motivos jurídicos para o impedimento. Não se pode responsabilizar a presidente. O fato dela ter assinado o decreto quer dizer apenas e pura e simplesmente que, face à declaração do Tesouro que há excesso de arrecadação, ela cria um crédito adicional. Se há erro nesse excesso de arrecadação, a culpa não é dela, é do Tesouro. Ainda tivemos essa semana uma reunião com a presidente da República, mais de 30 juristas de todas as principais universidades do Brasil, dizendo de forma uníssona que esse impeachment, sob o ponto de vista jurídico-racional, não para em pé. Segundo o jurista, as acusações de que a presidenta praticou as chamadas pedaladas fiscais não servem de argumento para o impeachment. Nem o fato de não punir pessoas ao redor que foram acusadas de envolvimento em caso de corrupção. Para ser enquadrada tem que haver dolo, ou seja, vontade de produzir ilegalidade, consciência do que ocorre, vontade. Nesse caso nem se cogita isso. Caso o impeachment aconteça de fato, o professor acredita que ninguém mais terá possibilidade de governar, porque qualquer coisa será motivo para a abertura de um processo de impedimento. Se essa razão contábil formal, em que não tem dolo, não tem ilegalidade, às vezes praticada diretamente pela presidente, for usada como razão para impedir a presidente, nenhum governador do estado, nenhum dos 5.000 prefeitos pode permanecer no cargo. E tenho certeza que o futuro presidente não vai passar um ano de exercício sem fazer práticas semelhantes, porque atraso de pagamento, esse tipo de questão ocorre na vida pública, não tem como não ocorrer. A abertura do processo de impeachment vai ser perigosa para o Brasil, acredita Aldo Fornazieri, professor de Filosofia Política da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Para ele, há risco de grave crise institucional e convulsão política e social. Na medida em que você coloca dois grupos antagônicos nas ruas, com acirramento político, pode haver confronto. Quer dizer, então, é nesse sentido que eu me referi à possibilidade de uma convulsão política. Quanto à crise institucional, há uma possibilidade de um confronto entre as instituições da República. Que instituições são essas? O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E esse risco é maior ainda quando nós temos um presidente da Câmara que temos, quer dizer, o Eduardo Cunha, que está atropelando todas as regras. O processo que pode abrir caminho para o impeachment foi autorizado pelo deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. Para o professor, trata-se de uma medida revanchista e chantagista, pois se deu logo após o PT se posicionar a favor do processo de cassação do parlamentar. Por isso, Fornazieri acha que esse é um ato golpista de quem não tem legitimidade. Se não há uma legitimidade jurídica para fazer o processo de impeachment, não há outra classificação. Trata-se de um golpe político. O sistema político brasileiro ele está todo fragmentado, ele praticamente faliu. E o que nós estamos vendo é um mero jogo do poder pelo poder. Quer dizer, eu acho que tem que dar um basta a isso, e nesse momento quem pode dar um basta a isso tudo é o Supremo Tribunal Federal, sob pena dele ser acusado de grave omissão diante do agravamento e do colapso do sistema político brasileiro.